E aí, beleza? O programa Esporte é Tudo está no ar e hoje de uma forma ou um formato diferenciado, que é um formato debate. Nós estamos aqui na Universidade Federal de Uberlândia, especificamente no campus da Educa, para falar com dois professores renomados e importantes que vão falar sobre o exercício irregular da profissão de educador físico. Portanto, é um tema extremamente polêmico, mas extremamente importante, considerado que hoje a atividade física ela é um elemento muito importante na vida de todos nós. As pessoas, a cada dia que passa, elas buscam melhorar a sua qualidade de vida, buscar a sua sobrevida, e é importante então que ele esteja sempre muito bem direcionado, apoiado por um profissional que esteja regulamentado. Eu quero dar minha saudação inicial ao professor Guilherme de Agostini, que é o diretor da Faculdade de Educação Física, e também a Eduardo Santos, que é o coordenador de estágio da Faculdade de Educação Física. Obrigado pela presença, professor Guilherme, e pela oportunidade desse debate. Opa, eu que agradeço, Vico. Muito obrigado aí o convite, tá? Estamos disponíveis sempre aí para precisar. Professor Eduardo Santos, obrigado também pela oportunidade. Façamos um bom debate, né? Agradeço o convite. Também vamos falar um pouquinho do estágio na educação física. Bom, inicialmente, professor Guilherme, né, eu acho que o nosso formato aqui é um formato de diálogo, né? Na verdade é um triálogo de conversa. A gente vai discutir esse tema que é extremamente importante e as pessoas têm que saber. Eu sei que é um pouco polêmico, né? A gente hoje em dia discutir a regulamentação da profissão, haja vista que é recente a regulamentação. De quando é a regulamentação? Como é que se deu a organização da profissão? Apesar da educação física relativamente aí ser antiga, né, existe pouco mais de 10 anos que a educação física foi regulamentada, né? E essa regulamentação da educação física, ela trouxe, teoricamente, grandes benefícios para a profissão, mas ao mesmo tempo algumas arestas, vamos pensar assim, ainda precisam ser alisadas, serem melhoradas, porque criou uma situação justamente dessa. No momento que a profissão é legalizada, vamos dizer assim, cria o lado ilegal. E isso daí faz com que tenham pessoas que são beneficiadas e pessoas que são prejudicadas, no caso aí profissionais, com a ilegalidade ou com a legalidade da profissão. E isso, logicamente, afeta na comunidade, que é o fim do processo inteiro, né? Entendi. E uma pessoa, então, que não tem formação, ela não pode ministrar nenhum curso profissionalmente? Na verdade, isso. Então, é o seguinte, quando a educação física foi regulamentada, na verdade, ela criou um problema que foi o seguinte: várias pessoas exerciam a profissão de professores, principalmente os ex-jogadores, lutadores, né, ex-atletas de alguma modalidade, que não tinham formação. Mas quando teve a legalização, aí a regulamentação da educação física, foi permitido que essas pessoas que trabalhavam na área sem ter a formação, fizessem um curso, que é chamado de curso provisionado, que foi oferecido no Brasil inteiro pelos conselhos regionais de educação física, que são órgãos estaduais, para regulamentar a profissão dessa pessoa. Só que, logicamente, vou criar uma situação. Eu sou ex-jogador de futebol e tinha uma escolinha de futebol, mas não era professor de educação física. Eu acabei fazendo um curso provisionado, mas eu recebi uma carteirinha, que eu tenho agora a legalidade para ser professor de futebol somente. Daquela modalidade específica. Que eu comprovei que eu já atuava antes da legalização. Só que não é bem assim que funciona. Esse que está sendo ainda um dos problemas, e hoje, aqui em 2015, é um dos assuntos, vamos dizer assim, da moda da educação física, é justamente discutir isso aí. Por quê? Porque tem uma área da educação física que é muito contra o Conselho Regional de Educação Física. Quem não fez essa regularização, que era um profissional prático, ele perdeu, não pode mais fazer? Pela lei, sim. Há conversas que, de vez em quando, ou pelo menos num prazo que a lei não permitisse, há essa conversa, que algumas pessoas fizeram o curso. Se fez o curso, tudo bem. Teoricamente, a lei permitia que as pessoas que fizessem o curso iam ter direito a trabalhar. Se o curso foi oferecido fora da época ou não, são outros 500 que eu acho que não cabe a nós discutirmos. E quem fez e tem essa habilitação, está habilitado e ponto. Pode exercer aquela profissão específica
até, lógico, o final de sua vida, o final da sua carreira profissional. Perfeito, Vico. Só que isso levou um certo ciúme, vamos pensar assim, porque um aluno hoje, o da UFO, ele demora 4 anos e meio para fazer uma faculdade de Educação Física, para receber um diploma, uma habilitação para ele trabalhar como professor de Educação Física. Aí uma pessoa que trabalhava como ex-atleta, faz um curso, não sei a duração exata, mas é algo em torno aí de 6 meses, 1 ano no máximo, e recebe uma habilitação, que não é a mesma, mas especificamente se eu formei e vou trabalhar com futebol, fiz 4 anos e meio para isso, esse ex-atleta com 1 ano e meio ele vai ter a mesma habilitação que eu. Então isso gerou Mas eu acho que não é o caso da discussão, porque tem coisas bem piores que isso aí na ilegalidade. Talvez essa questão poderia ser provisória, né? Ele poderia estar habilitado por um determinado período e depois ter que voltar ou ir aos bancos de uma universidade e se preparar como profissional para ser um profissional, para atuar na área. Talvez teria que ser. Seria Mas aí a gente vai opção. entrar na discussão da legalidade, isso é uma questão de regulamentação federal, né? E por força da legislação, que é muito importante. Eu quero... Esse é um dos pontos da discussão. Sim. Né? O provisionamento está previsto em lei, mas ele deveria ser previsto em lei por um determinado tempo. E aí a pessoa buscaria a formação, né? Continuaria trabalhando enquanto ela fosse provisionada, aí buscaria a formação dentro de um prazo estipulado em lei, que não está, mas deveria estar no nosso entendimento, e de alguns outros professores da área, para aí sim ter uma formação de nível superior e não ficar provisionado o resto da vida. Esse é um dos pontos de discordância entre vários professores de educação física e os conselhos da profissão. Bom, antes de falar no Conselho Federal de Educação Física, antes de falar também no Conselho Regional, é importante para você que está chegando agora, para entender o que está acontecendo, qual que é o tema de nossa discussão. A discussão é a regularização da profissão de educador físico. É importante que nós saibamos disso e que procuremos profissionais, lógico, que habilitados e com formação acadêmica. Então essa é a discussão. Bom, eu quero fazer uma pergunta aqui agora para o professor coordenador Eduardo Santos, que é coordenador de estágios da Universidade Federal de Uberlândia, com relação a essa fiscalização recente do CREF em nossa cidade. O CREF foi fiscalizar as academias, deixou muita gente apreensiva. E como é que funciona isso? Quer dizer, as pessoas não podem prestar serviços se não forem devidamente habilitados, formados? Quero saber isso do senhor, mas no próximo bloco, não sai daí, o programa volta logo e a gente vai ouvir essa resposta do professor Eduardo Santos. Voltando, o programa Esporte é Tudo para você que está chegando agora. Hoje o tema é um debate sobre a importância da regularização do exercício da profissão de educador físico. E o professor Eduardo Santos vai nos falar sobre a Blitz que o Uberlândia teve recentemente do CREF, que estava fiscalizando a profissão. Como é que foi essa Blitz? Como é que é a organização? Quais são as penalizações que podem ser aplicadas àqueles que estão trabalhando de forma irregular? Explique isso para a gente, professor. Essa Blitz recente, ela é prevista, na verdade a regulamentação do estágio, né? Ela é prevista em lei. Então o Conselho fiscalizou não somente o estado do estabelecimento, né, se está registrado ou não, mas como os professores que estavam trabalhando nesses estabelecimentos. Entre os professores existem os estagiários. Então, e aí a lei de estágio regulamenta o que significa o estágio na profissão de educação física, né? A lei de estágio regulamenta não só na educação física, mas em todos os cursos. Então, o aluno pode trabalhar como estagiário num estabelecimento, né, ligado ao Conselho Regional de Educação Física, desde que seguido alguns parâmetros. Então, ele tem que assinar um termo de consentimento, né, entre o estabelecimento e a universidade, qualquer universidade, pública ou privada, né, e nesse termo de consentimento existem regras que devem ser seguidas. Seguro de vida, remuneração, quando o estágio é não obrigatório, e uma carga horária máxima de 30 horas semanais. Então, foi isso que o Conselho fiscalizou. E se de fato os estudantes que estavam fazendo estágio não obrigatório nas academias, eles eram estudantes do curso de bacharelado, né? Então, foram esses 2 pontos que o Conselho estava... Deve ter que ter uma supervisão de um profissional também, né? Sim, dentro desses aspectos, desse termo de consentimento, tem a obrigação, né, de um professor supervisor formado na área de educação física para acompanhar o estagiário. Ali em loco, eles têm que estar, O tempo todo. junto.
O estagiário ele faz o estágio observando e também desempenhando atividades, desde que previstas no plano de trabalho e acompanhado do profissional, que é o professor orientador responsável por ele. Vou fazer uma pergunta para os dois professores. E se esse profissional que ali está não for um estudante, nem cumprindo o período correto de estágio? Não for estudante, não trabalhar com isso. Se estiver lá ministrando, por exemplo, aulas de musculação, pode? Com certeza não. Isso, na verdade, é crime e é cadeia, porque é exercício ilegal da profissão. Deixar uma coisa bem clara, para a pessoa exercer a profissão de professor de educação física, ela tem que ser formada em educação física, tem que ter habilitação, ou ele foi provisionado em um setor, que nós já falamos ali no bloco anterior, certo? Se alguém que faz a faculdade de educação física é aluno nosso, está dando treino, por exemplo, de personal numa academia, e isso não faz parte de um plano de estágio, é completamente ilegal, cabe denúncia e, com certeza, sendo comprovado o fato que já aconteceu em Uberlândia, polícia e cadeia. E isso já aconteceu na cidade. Realmente é muito polêmico, né? A gente tem aí fisiculturistas renomados que foram... Blogueira, hoje está na moda. Blogueiros e que estão trabalhando e, lamentavelmente, talvez tenha um pouco de conhecimento na prática da atividade, mas não pode exercer. E aqui nós não vamos furtar de também não ser firmes com relação a essa obrigatoriedade. O programa é nesse sentido, ele é educativo, ele tem que falar a verdade, doa quem doer. A atividade de educação física ela é extremamente necessária e importante para a vida de qualquer pessoa. Nós evoluímos ao ponto de todo mundo hoje em dia colocar na sua rotina uma atividade física, lógico, acompanhada. Então nós temos aqui então que deixar isso bem claro. É irregular. E aí pode trazer prejuízo também, né? Pode ter pessoas que não estão preparadas. Ou se ela souber um pouco, ela não tem responsabilidade, né? Ela não tem lá um credenciamento junto ao órgão competente. Sim, mas isso na verdade é muito mais profundo no sentido assim, vou dar o meu exemplo. Eu sou professor de educação física, com mestrado na área de fisiologia, com doutorado na área de bioquímica e fui professor do curso de nutrição de uma universidade aqui de Uberlândia, ok? Então eu ensinava os nutricionistas, futuros nutricionistas, mas não posso prescrever dieta porque eu não sou nutricionista. Então cada um no seu local. Cada pessoa, cada um de nós, sendo bem sincero, sabe um pouquinho da profissão dos outros. A gente tem 2, 3, 5% do conhecimento de um engenheiro, de um médico, de um veterinário, de um dentista. Do direito, né? Todo mundo hoje em dia busca ler sobre direito. Exatamente. Todo mundo é 100% treinador, né? Treinador de futebol, eu sou especialista. Mas não quer dizer que a gente possa exercer aquilo lá. Infelizmente, então, né, ou felizmente, a gente vê a regulamentação que tem que ser cumprida e aí a orientação que a gente dá às pessoas. Vamos lá para um tema polêmico que é com relação aos professores de luta. Como é que funciona? Como é que funciona um professor de capoeira, que é uma cultura nacional, também tida como esporte, ainda não regulamentada? Como é que ficaria uma situação igual a essa? Tem esse problema e tem também, não sei como é que está ainda, que eu acho que não cabe ainda essa regulamentação, é a dança. A dança entra especificamente no caso de lutas também, porque é uma formação à parte, muitas vezes, da Faculdade de Educação Física. Bom, professor, que bom, né? Tudo que é bom acaba rápido, nós estamos chegando ao fim. O programa veio debater um tema muito importante, que é a regularização da profissão de educador físico, mas chegamos ao fim nesse bloco. A gente vai dividir esse programa em 2 blocos, ele será retransmitido, na verdade transmitido uma outra parte. Eu quero agradecer por hoje, no dia de hoje a gente chega ao fim. Para você que está chegando agora, a gente discutiu aqui a regularização da profissão, é um tema muito importante, um tema necessário em nossas vidas. Todo mundo hoje em dia coloca como prioridade na sua vida a atividade física, é muito importante que nós estejamos então acompanhados de um bom profissional. Eu quero agradecer ao senhor, professor Guilherme, professor Eduardo, pela oportunidade aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos deixar só um abraço e, lógico, até o próximo programa. Eu que agradeço o convite, muito obrigado e estamos sempre à disposição. Agradeço o convite e à disposição.
Obrigado a todos então pela audiência. O programa Esporte é Tudo hoje chega ao fim e até o próximo programa.